forma como você se conecta no dia a dia com seu filho autista pudesse abrir caminhos reais para a comunicação, autonomia e desenvolvimento? Olá, pessoal. Esse é mais um Papo de Teia, o videocast da Estamos Aqui. A nossa ideia é conectar famílias de pessoas autistas com soluções reais para os desafios do dia a dia. Eu sou Ana Guedes, cofundadora da Estamos Aqui, junto com a Cris Calmon, e também sou mãe atípica. O meu filho mais novo, Tomás, tem autismo com nível 3 de suporte. Olá, eu sou a Cris Calmon e hoje vamos falar sobre um tema prático e muito útil para as famílias. Como estimular a interação, a comunicação e a autonomia da criança autista de forma natural, respeitosa e conectada com o desenvolvimento dela. Porque muitas vezes os pais ficam inseguros sem saber: será que meu filho está realmente aprendendo? Como eu posso me conectar melhor com ele? Existe um caminho possível que respeite o tempo da criança? E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado muito especial, o Lincoln Macedo. Ele é educador físico, psicomotricista, sócio fundador do Espaço Responsivo de Aprendizado e consultor sênior do- da Inspirados pelo Autista, um grupo de terapeutas que desenvolveu uma metodologia focada em interação social, engajamento e desenvolvimento da autonomia da criança autista por meio de uma abordagem responsiva. E não se preocupe que durante a entrevista a gente vai entender melhor o que é tudo isso. Lincoln atua há 18 anos diariamente com pessoas com autismo e seus familiares em todo o país, tanto de forma presencial quanto remota. E vale a pena reforçar que o nome do Lincoln apareceu muitas vezes para a gente aqui, indicado por mães que acompanham de perto o trabalho dele e falam com muito carinho sobre os resultados e a forma como ele se conecta com as crianças. Lincoln, seja muito bem-vindo ao Papo de Teia. Muito obrigado, viu, pessoal? Para mim foi um grande prazer, né? Primeiro, sempre que existe essa oportunidade de estar compartilhando, eu acho que a gente está nessa vida para compartilhar e se ajudar, né? E segundo, que a recomendação das famílias, sempre muito gentis, pega bastante no meu coração, porque tudo que é feito com muito carinho, né? Então, de alguma forma, esse retorno, né, é muito gostoso. Lincoln, eu queria começar entendendo melhor a metodologia que você aplica. Você é consultor sênior da Inspirados pelo Autismo. Como funciona essa abordagem na prática? E quais são as principais diferenças dela em relação a terapias mais conhecidas, como o ABA, o Denver? Bom, essa é uma pergunta muito boa e sempre que eu recebo essa pergunta, né, em eventos, eu explico com muita satisfação, porque ainda existe um mar de desconhecimento em relação a diferentes propostas e perspectivas para o desenvolvimento de pessoas com TEA. Para que a gente possa entender melhor como funciona a abordagem na Inspirados pelo Autismo, antes eu preciso fazer uma breve menção, mas muito valorosa e importante. A Mariana Tolesani foi a pessoa que fundou a Inspirados pelo Autismo. Lá, há mais de 25 anos atrás, ela foi para os Estados Unidos, se formou no programa Sunrise, se identificou com a proposta, voltou para o Brasil e viu que aqui no Brasil não tinham abordagens diferentes do ABA. Que tinha era o ABA ou TIT. Era o que imperava no nosso país naquela época e ela queria levar para os seus atendidos algo ao qual ela se identificasse. E aí ela começou a construir os princípios da abordagem inspirados pelo autismo, que é uma abordagem, sim, que se baseia muito em princípios de responsividade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é isso, mas de forma geral, são quatro grandes pilares. É uma abordagem que ela é interacionista, responsiva, motivacional e lúdica. Ela é interacionista por quê? Porque a interação com o outro vai estar sempre sendo prioridade. O que que isso quer dizer na prática? Mais importante do que as metas que eu tenho para o meu atendido naquele momento é a nossa conexão, é a nossa interação. Porque se a gente quer ajudar no desenvolvimento social, a gente precisa se socializar. Se a gente não tem essa socialização, como a gente vai desenvolver as capacidades? Não há maneira de se acessar profundamente. Ah,
é uma abordagem que ela é responsiva, porque eu percebo que muitas pessoas têm utilizado esse termo hoje em dia, mas de forma até sem a sua completude, né? Ou a complexidade que a palavra remete. Ficou muito na moda. Então, assim, o ato de ser responsivo é quando a gente abdica de ser o que a gente quer para ser o que o nosso atendido precisa. Então, é quando eu recebo aquela pessoa naquele dia e eu tinha todo um planejamento para ela. Mas naquele momento, eu passo uma leitura dela e eu percebo que, nossa, peraí, o que ela mais precisa hoje é de uma pessoa que seja flexível com ela em determinados pontos. Então, eu vou ser o que ela precisa e não o que eu quero ser, ou o que eu acredito que seria bom para ela. Então, esse olhar o tempo inteiro responsivo, identificando os sinais da pessoa e fazendo com que o terapeuta se ajuste a ela e não ao contrário, né? É super importante. Isso é o suprassumo da responsividade. Então, assim, você pode falar, mas isso acontece em muitas propostas. Não sei não, viu? E eu já bebi de outras fontes, já trabalhei com Teach no passado, já trabalhei com ABA no passado, fazendo cursos, não cursos de formação mesmo, mas cursos que me dessem um embasamento mínimo sobre aquela abordagem que eu me pleiteava a aplicar. Então, assim, esse é o suprassumo da responsividade. E o terceiro pilar, que é o motivacional, ele é uma abordagem motivacional porque a motivação, ela é cola da aprendizagem. Quanto mais motivada a pessoa está, mais sinapse acontece. E se tem mais sinapse, tem mais aprendizagem. Isso é ciência, não é achismo, né? Então, assim, a gente investe muito na motivação intrínseca. O que que é isso? É ajudar a pessoa a ter desejo de fazer aquilo. Não é ela fazer porque ela vai receber algo em troca, ou porque, por conseguinte, vê um bloco de momento que ela gosta. Não, não. É porque ela tem vontade de fazer aquilo. Não só porque eu estou pedindo, mas porque ela quer fazer aquilo. E às vezes vem nem precisa eu pedir. Ela já vem e faz naturalmente, porque ela se sentiu motivada para. E é uma abordagem lúdica. E entendam ludicidade na seguinte perspectiva: as pessoas acreditam que ser lúdico é só aquelas brincadeiras de criança. Mas não, a gente é lúdico, tem momentos lúdicos durante toda a nossa vida. Então, tá lá, quando criança, 2, 3 anos, a gente vai para uma área lúdica de brincadeiras mais sensório-motoras, físicas, depois passam para jogos, brincadeiras simbólicas. Só que quando adolescente, o que é ser lúdico? É quando a gente vai para algumas modalidades esportivas, algumas atividades de entretenimento, como teatro, cinema e outras áreas. Então, assim, tô vendo que tem um personagem ilustre aí, viu? Se ele passar por aí, pode deixar, vou adorar conhecer ele. Então, assim, o ato de ser lúdico passa pela nossa vida, atravessa. O que deve mudar é a forma com que a gente é lúdico, né? Isso se deu, na minha opinião, ao longo desses 18 anos de prática, porque as pessoas entendem ser lúdico somente levando em consideração a linguagem ou a atividade que a gente promove. Então, é muito comum ter profissionais que, de forma muito generosa, fazendo o melhor que eles podem, vão falar com um adolescente, "Oh, mas que infantilizando a sua linguagem ou promovendo ações e atividades que não são condizentes com aquela etapa, né, daquela pessoa. Ah, e só para finalizar essa resposta, eu preciso deixar aí é uma opinião muito particular. Eu não acredito que exista a abordagem perfeita. Eu acredito em 3 pontos. Primeiro ponto, resposta e identificação do atendido. Ou seja, é o seu filho que vai ser o melhor termômetro para o estímulo que ele está recebendo. Às vezes, você, enquanto pai ou mãe, se identifica com a proposta que está sendo feita, mas o seu filho vai te dar uma resposta. Às vezes, o profissional não está se identificando com aquilo que ele está levando. E o terceiro ponto, às vezes, a pessoa não vai conseguir, por exemplo, se identificar enquanto pai com o que está sendo feito com seu filho ou filha. Então, é muito importante que a gente tenha consciência, na minha opinião, desses 3 pontos, para que essa equação possa girar melhor, né? Porque senão, na arena social, né, no nosso cotidiano, a gente vive defendendo abordagens coincidentes como se fosse uma verdade única e absoluta. Mas, na minha opinião, o que acontece é essa equação. Isso pode mudar, tá? Em determinados pontos, um determinado tipo de estímulo pode estar ajudando mais e, de repente, no futuro, está ajudando menos.
Não sei se eu consegui responder. Não, acho que sim. Inclusive, a gente gostaria de que você aprofundasse um pouquinho nos termos que você falou, né? Agora, por exemplo, que os termos como abordagem responsiva, interação social e sinais informativos, né? Se você consegue explicar de uma forma um pouco mais simples o que esses conceitos significam e por que eles são tão importantes para o desenvolvimento da criança. Se eu recebo um atendido que ele já foi sinalizado, por exemplo, que ele tem desafios associados à conexão social com o outro, eu não posso, na minha opinião, querer exigir que ele se adapte a mim. Primeiro, eu necessito me adaptar a ele para ajudar ele no seu desenvolvimento. É como se fosse o seguinte, Cris, imagina que eu recebo uma criança que ela está num degrau de desenvolvimento aqui. Então, meu degrau de desenvolvimento social está lá em cima. Ao invés de eu querer puxar e arrastar ela para cima, sobre os degraus, eu vou descer os degraus até ela. É o que eu chamo de ajuste de pontes de comunicação. Então, ao invés de chegar para ela já pedindo que ela fale, pedindo que ela faça coisas que são inacessíveis nesse momento, eu vou para a mesma linha de comunicação que ela está acostumada para Uhum. promover os estímulos necessários. Isso é uma diferença grande, em muitos casos, ok? Agora, falando um pouquinho do que é ser responsivo também, todas as pessoas têm sinais informativos. O que são sinais informativos? É quando o nosso corpo sinaliza algo antes mesmo da gente declarar isso como uma comunicação. Pensa no seguinte exemplo: imagina que eu estou aqui, eu estou mexendo no meu nariz, eu estou incomodado com o meu nariz, eu estou aqui incomodado. Eu não falei nada para vocês assim, pessoal, eu estou precisando só o nariz, mas eu só estou demonstrando aqui. Isso é um sinal que o meu corpo está dando. E aí, de repente, a Cris vai virar para mim e o Ana vai falar assim: Lincoln, você quer fazer uma pausa? Você precisa suar o seu nariz? Aí eu falo, eu vou precisar sim só meu nariz. Pronto. O que que vocês fizeram? Vocês pegaram um sinal informativo e me ajudaram a transformar esse sinal em comunicação. As pessoas com o diagnóstico de TEA, elas precisam muito dessa leitura. Haja vista a dificuldade na área de linguagem e comunicação. Então é aquele atendido e de repente ele está dando pequenos pulos ali. Se eu não fizer essa leitura de que esse pulo pode ser um sinal informativo, como eu vou ajudar essa pessoa a transformar isso em comunicação? Tentando ser mais didático ainda. Então ela tá dando uns pulinhos ali, eu vou falar, eita, João, eu tô percebendo. Eu acho que você pode estar querendo dizer xixi. E na mesma hora eu ajudo ele até o banheiro, convidando ele até o banheiro. Então ele vai construindo a compreensão de que aquilo que ele estava sentindo no corpo naquele momento tem uma palavra, Uhum. que não são só os pulinhos, que é aquilo que ele estava sentindo ali naquele momento, existe um ato de comunicar. Isso eu estou dando modelo para comunicação verbal oral, mas pode ser através de cartões ou de outras ferramentas de comunicação, pode ser um gesto, enfim. Aí a gente vai enfatizar dentro daquilo que é prioritário para o desenvolvimento daquela pessoa. E para a próxima pergunta, uma dúvida muito comum das famílias é: será que essa abordagem serve para o meu filho? Ela pode ser aplicada em qualquer idade, desde crianças pequenas até adolescentes e adultos, e funciona para todos os níveis de suporte? Então, é uma pergunta que frequentemente eu recebo também. Para que as pessoas compreendam como eu vejo esse tipo de questionamento, a abordagem da Esperados pelo Autismo, na minha opinião, é uma forma de se relacionar com o outro. E essa forma vai desde o bloco de momento em que eu estou com o meu atendido, até com o momento que eu estou com os pais, até o porteiro do prédio onde eu trabalho. Então, é uma forma da gente se relacionar com o outro. Isso independe de faixa etária, independe de diagnóstico. É muito comum receber aqui no meu consultório pessoas que não têm diagnóstico, pessoas que não têm diagnóstico de autismo, pessoas que têm diagnóstico de autismo ou chegam com outros, um conglomerado de diagnósticos às vezes, mas o que é mais importante? Olhar para essa pessoa e identificar aquilo que ela necessita naquele momento. Então, acho que esse olhar é, traz muito disso. E, por incrível que pareça, Ana, é, é muito mais difícil eu atender uma mesma pessoa durante vários anos do que eu atender uma pessoa durante um bloco de tempo e dar alta para ela. Vou explicar melhor isso. Eu tenho
graças a Deus, assim, muito pais muito parceiros, né? Eu costumo falar que é um trabalho de parceria que a gente tem aqui, que parceria mesmo. Por exemplo, todo o meu atendimento, se dá para ver aqui atrás, tem uma TV ali, que eu estou na sala de acompanhamento. É uma sala que ela tenta ser responsiva aos pais. Eu posso até depois explicar o que que é isso. Mas ali tem uma TV que transmite em tempo real todo o processo de estimulação com o meu atendido, para que o pai possa acompanhar ativamente. Isso porque eu acredito muito que todos os pais devidamente instruídos, eles são a melhor possibilidade que o seu filho tem para se desenvolver. Porque se 3 horas da manhã ele tem alguma dificuldade, não sou eu, não é outro terapeuta que vai ajudar, são vocês pais. Então é super importante. E às vezes, enquanto terapeuta, a gente vira de ponta cabeça para tentar ajudar aquela pessoa. E às vezes ela vem dar aquele sinal de conexão para a gente. Agora, enquanto pai ou mãe, só precisa estar, não precisa nem fazer nada, a criança já está toda disponível ali. Então, assim, é muito gostoso quando tem essa parceria para poder fazer esse trabalho de orientação dos pais. E por que que eu falei que é muito mais difícil a gente trabalhar com uma mesma pessoa durante vários anos? Eu tenho aqui famílias, como eu mencionei, que eu já estou há mais de 10 anos atendendo. Como assim, Lincoln? Você está há mais de 10 anos e você não deu alta para ela? Com certeza ela já teve alta de várias metas na vida que a gente trabalhou, mas as metas vão mudando e ela vai evoluindo com o passar do tempo. E com isso, esse atendido vai me desafiando a sair da minha zona de conforto, aquela área que eu já dominava em relação às metas e propostas para ela, para poder continuar ajudando ela. E o vínculo só vai se aprofundando, porque à medida que o tempo passa, né, tantas situações, tantos desafios já superados juntos, né, fica muito gostoso. Então, eu costumo falar que as famílias até no início acham estranho, aquelas que não me conhecem, que chamam, ô meu amigo, ô minha amiga, mas porque de fato não são só atendidos, são grandes amigos para mim, né? Aqueles amigos que eu quero e desejo o bem acima de tudo e tento promover qualquer tipo de ajuda para que ela possa se desenvolver plenamente. E na prática, né? É um trabalho feito apenas no consultório, ou também pode acontecer em outros ambientes, como escola, em casa mesmo, espaços de convivência. E para quem mora longe também, existe a possibilidade de atendimento online ou profissionais formados nessa abordagem em outras cidades, estados? Então, ótima pergunta essa. Durante anos, Cris, eu não tinha nem meu consultório aqui. Eu passei, na verdade foram 18 anos nessa área, 7 anos, 7 anos trabalhando sem consultório. Então, onde você atendia? Na casa das famílias. Eu fazia atendimento domiciliar. Os regulares e os intensivos. O que que é isso? Regulares é aquela família que toda semana eu estava na casa dela, promovendo as sessões, que normalmente duravam em torno de 1 hora e meia, duas, e interagindo diretamente com o atendido e orientando os pais nesse processo também. E os atendimentos intensivos era quando eu ia para outras regiões do meu país, onde eu chegava na casa da família na segunda e só ia embora na quinta. Como assim, Lincoln? Você ficava a semana toda na casa da família? Sim. Existia. Sabe a Super Nani? Eu costumo falar, só que não careca e de barba, né? Então, era como eu chegava às vezes para tentar auxiliar no processo de desenvolvimento. Então, era comum todo um trabalho, tá, gente? Eu estou simplificando, mas é só para ser mais pontual na minha resposta. Então, eu chegava na segunda-feira e tinha uma programação, desde sessões diretas com a criança, orientação com os pais, visita à escola para orientação dos professores, visita a outros terapeutas para trocas que pudessem beneficiar o desenvolvimento daquela pessoa. Ah, e com isso, durante esses 7 anos, foi assim, nossa, eu tenho muito carinho e gratidão a essas famílias que me receberam e apostaram nessa parceria, porque me deu a oportunidade de estar atuando com crianças de menos de 2 anos de idade até adultos de 35, em diferentes etapas do seu desenvolvimento, desde aquelas que falam melhor do que eu estou falando agora, até aquelas que eu nem consigo escutar o som da voz. Então, assim, foi uma grande escola, né? Só que aí meu filho veio ao mundo, né? E eu precisei botar o pé no freio em relação às viagens, porque eu viajava semana sim, semana não. E aí eu consegui me estabelecer
num consultório, no espaço, eu comecei a viajar menos. Ainda faço esse trabalho até hoje em dia? Faço, mas com uma periodização muito mais espaçada. Até porque eu estou na minha segunda filha agora, eu não me permitiria fazer isso. Não me permitiria por quê, né? Porque eu falo muito com os pais que o que eles mais podem ofertar de precioso para os seus filhos é a presença, é o estar presente, mas o presente 100% disponível para ela. Mas isso, obviamente, não é full time, né? Ninguém conseguiria, nem seria saudável, né? Então, não dá para eu vender um peixe que eu não consumo, né? Eu falo para as famílias, estejam com seus filhos, participem ativamente, mas eu estou ausente dos meus. Então, eu tento o máximo possível me fazer presente nessa disponibilidade efetiva, né? Só que as viagens, isso seria inviável. E aí entrou num outro cenário também, que veio até junto com a pandemia, um atendimento online com mais força. Já existia esse atendimento online como manutenção dos atendimentos intensivos. Então, sei lá, eu ia para Fortaleza, passava uma semana atendendo uma família lá, voltava para minha cidade para fazer os atendimentos regulares, e quando eu voltava para lá, talvez daqui a 6 meses presencialmente, mas nisso a gente tinha umas sessões de manutenção que poderiam ser mensais ou a cada 2 meses, onde a família me enviava vídeos de conexões com o seu filho e eu dava feedback e retorno sobre aquilo. É, algo que eu não mencionei, mas, por exemplo, tanto nos atendimentos regulares ou intensivos, a gente faz um mapeamento do desenvolvimento social da pessoa. O que que é isso? É quando a gente faz um rastreio do que pode ser mais eficaz agora para o desenvolvimento dela. Isso dentro de áreas de comunicação e linguagem, atenção compartilhada, flexibilidade, enfim. Só falando de forma mais abrangente, né? E aí, por que que isso é importante? Porque na continuidade do trabalho, os familiares vão seguindo essas orientações à medida que vão recebendo feedback. Os atendimentos também podem acontecer, viu, Cris? E isso veio assim muito mais força, graças aos meus atendidos que estão há anos comigo, os atendimentos externos, né? Como assim atendimentos externos? Já tem uns 8 anos, talvez 7, que o Campo de São Bento é minha sala verde, porque diariamente eu tô lá, hoje mesmo, vou daqui a pouco para lá, eu faço 2 sessões lá, depois volto para cá, faço uma sessão aqui e tem mais 4 lá. Mas por que isso tudo, né? Porque o indicativo terapêutico desses atendidos foi que eles fossem para a arena social, para os ambientes mais externos, os ambientes menos controlados, com mais desafios, com os encontros circunstanciais com os pares, com estímulos motores mais amplos. Então, sim, a gente, ao longo dos anos, eu fui percebendo que o ato de ser responsivo, ele entra até mesmo nisso em eu me adaptar dentro do cenário que seja mais potente para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, as sessões podem acontecer aqui no consultório, em áreas externas, como skatepark de São Francisco, praias, outras praças, e a casa da família. E Lincoln, eu queria trazer agora uma curiosidade mais pessoal. Eu tenho amigas muito próximas que conhecem o seu trabalho de perto e falam sobre o quanto você tem um jeito extremamente lúdico e conectado com as crianças. Esse encantamento delas faz parte da metodologia ou você acredita que a sua formação como educador físico, psicomotricista e até o seu perfil pessoal influenciam bastante? Então, nossa, as famílias são, como eu falei, muito queridas. Acho que é uma parceria muito grande. Agradeço muito a elas. Ah, Eu penso muito em analogia, tá? Se estiver atrapalhando, vocês me avisem, né? Mas imagina, Ana, que você sabe uma receita, sei lá, você gosta de bacalhau? Gosto, gosto. Imagina que você sabe uma receita de bacalhau. Você tem aquele passo a passo para fazer a receita. Você fazendo bacalhau vai ser algo, tá? Ali na receita. É o bacalhau que fica maravilhoso, que a sua família adora, de repente. Ah, Agora, se você me ensinar essa receita para que eu possa fazer esse bacalhau, talvez eu faça ele do mesmo jeito. Faça. Mas ele vai ficar igual? Acho que Não. dificilmente. Porque tem aquele seu quezinho a mais que você coloca ali. Então, eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu Com acho que certeza. existe muito essa questão, e é o que eu venho já pregando há anos aqui, graças a Deus, né? Já tive ótimos colaboradores aqui. Hoje em dia eu tenho 2 colaboradores aqui, que é o Daniel Macedo e o Rodolfo Perni, e eles vêm sendo orientados por mim já
Daniel há mais anos, fez as formações da Inspirados também, com minha orientação também enquanto professor lá. O Rodolfo está fazendo a formação dele também, é lá que eu digo é na Inspirados pelo Autismo, tá? Uhum. E o que que é isso? Porque ao longo dos anos, graças a Deus, a demanda é sempre muito grande, mas eu sou uma pessoa só. Então, é sempre muito difícil atender, né? E eu sempre ficava, nossa, mas está com uma fila de espera tão grande, tem pessoas que estão esperando já há um ano para receber atendimento e ainda não vagou, principalmente porque eu tento também, ao máximo, ajudar aquela pessoa dentro daquilo que eu acredito que eu possa fazer. Obviamente, se tiver algo que eu sinto que, nossa, isso aqui tecnicamente não dá para abarcar, ela precisa disso, eu vou encaminhar, é óbvio, isso acontece sempre. Então, eu precisei construir um cenário que as famílias entendessem. Olha, não é o Lincoln, é o que o Lincoln faz. E tem outras pessoas fazendo agora também, porque ele está orientando elas. Então, isso foi um processo e é um processo até hoje, porque às vezes neuropediatras vêm indicando o trabalho ao longo desses anos, e aí eles chegam, não, mas é com o Lincoln. Sim, mas olha, não sou, eu não faço o trabalho sozinho, viu? Então, tem pessoas que vão estar aqui sendo meus braços para poder auxiliar nesse processo. Mas mesmo assim, é claro que tem aquele que a gente sabe que eu mencionei na analogia, mas de forma geral, eu acredito muito nisso. Eu não sei se a minha resposta foi muito cravada em relação ao que você perguntou, mas é o que eu sinto em relação a isso, tá? Não, excelente. Uma questão que preocupa muitas famílias, Lincoln, é a comunicação verbal, né? Essa abordagem costuma impactar também o desenvolvimento da fala e da linguagem? E como é a integração desse trabalho com outros profissionais, por exemplo, uma fonoaudióloga? Nossa, extraordinária essa pergunta, Cris, porque é muito comum, por exemplo, ter famílias que falam assim, Lincoln, ele se comunica mais aqui do que em outros espaços. Ok, vamos conversar com os outros profissionais para que a gente possa trabalhar de maneira integrada. Isso não quer dizer que os outros profissionais vão ficar careca, barbudo e barrigudo, não. Só quer dizer que, de alguma maneira, talvez o Lincoln tenha acessado esse atendido e, se o profissional estiver aberto para isso, ok. Então, ele pode também, assim, de alguma forma, ser orientado para que a coisa flua nesse caminho. Em muitos momentos, Crisiana, eu acredito que não é o que a gente pede para o nosso atendido, mas como a gente pede e quando. Então, tem três perguntas que elas permeiam sempre o que eu vou fazer: quando, como e por quê. Se eu consigo responder essas três perguntas, quer dizer que está claro para mim. Se está claro para mim, está muito mais claro para o meu atendido. Como assim? Beleza. Quando eu quero ajudar ela a falar? Como eu vou fazer isso e por que eu vou fazer isso? Se eu conseguir responder essas três perguntas, está claro para mim, vai ficar mais claro para quem está recebendo. Então, o trabalho inter e multidisciplinar é, é amplamente incentivado para a gente aqui. Eu tento, na medida do possível, fazer isso. Tenho vários grupos com familiares e seus profissionais, onde eu tento estar sempre trocando. O atendimento aqui, normalmente, ele tem três movimentos. É o pré-atendimento, o atendimento e o pós. O que quer dizer isso? Antes de cada um dos atendimentos, as famílias recebem um contato, não é para confirmação de atendimento, mas sim para que eles me contem. E aí, como é que foi a semana do João? Aquele outro desafio, como é que tá? Ah, tá legal, não tá? É só aquela estratégia. Funcionou, não funcionou? E a gente vai para atendimento. Depois do atendimento, eu vou lá no grupo que tem os profissionais com os pais, ou só eu e os pais, botar no áudio do WhatsApp lá, olha, sessão hoje foi assim, assim, acessada, a gente estimulou essa, aquela área, é importante que vocês questionem sobre isso que eu coloquei aqui. Então tem esse pós-atendimento também que pode ser feito em parceria com outros profissionais, que fica muito mais rico e plural para o desenvolvimento da criança, mas pode ser feito somente com os familiares também. Mais eficaz do que ensinar uma pessoa a falar, ensiná-la a se comunicar. E por que que eu acho que cada vez mais, né, pelo menos eu recebo comentários, como eu falei dessa mãe, nossa, mas ele se comunica mais aqui do que em outros lugares, ele fala mais do que na sessão da fono, não quer dizer que o Lincoln seja melhor do que a fono, não.
É o que está sendo feito em alguns momentos que pode estar contribuindo mais para isso. Então, aqui a gente investe muito, como eu falei, na motivação intrínseca, no desejo da pessoa querer estar, no desejo dela querer fazer. Então, só exemplo rápido. Se a pessoa gosta de, sei lá, Thomas e seus amigos, aquele desenho de trem, ao invés de eu extinguir essa motivação, eu começo a partir do que ela gosta e aos poucos eu vou apresentando outros universos, ou ramificando essas áreas de motivação e de interesse para que ela possa expandir, em muitos casos, o seu hiperfoco. Ah, só quando eu trago uma brincadeira ou uma proposta que tem a ver com o interesse dela, eu preciso pedir para ela prestar atenção? Não, não preciso pedir. Ela já está prestando atenção porque aquilo a interessa. Então, assim, tem uma frase, o dia que eu consegui organizar as minhas anotações e publicar um livro, até material preparado para isso, viu? Ah, é uma frase que eu gosto bastante e utilizo muito com as famílias. Atenção nunca deveria ser solicitada. A atenção deve ser conquistada. Então, se você já começar uma interação social, se pegar falando, ei, olha aqui, tá falando muito o nome do seu atendido, para o que você está fazendo. Para, porque você está solicitando a atenção dele. Você já começa a conexão pedindo algo dele, quando na verdade não deveria precisar disso. É só lembrar, no passado, né? Como que, qual professor, de repente, que você teve na escola ou na sua faculdade que você se identificava? Era aquele professor que trazia elementos expressivos no seu corpo, era aquele professor que te envolvia mais e não precisava pedir para a classe prestar atenção, não precisava barganhar, olha, quem não prestar atenção vai perder ponto, quem não sei o quê, papá. Não, era aquele professor que conseguia entender o momento da classe, levar algo para ele. Eu acho que segue nessa direção. Então, na minha leitura, o que ajuda nesse desenvolvimento de comunicação, independente ser verbal, oral, já tive pessoas aqui que a gente trabalhava em sessão com comunicação verbal escrita. Ela escrevia e a gente se comunicava. É, todo o nosso consultório aqui e os atendimentos externos também, a gente tenta levar propostas de acessibilidade de comunicação através dos cartões. Me identifico muito com a proposta do POD. Então, tem várias coisas do princípio, né, dos cursos que eu fiz do POD, que eu me identifiquei e trouxe para o meu dia a dia também. Não sou aplicador do POD formado, nem nada disso, mas só ferramentas que podem auxiliar nesse processo, né, para facilitar a comunicação com a pessoa. Porque aquela pessoa que já está engajada, o que você vai pedir? Você escolhe. Pedir no sentido de estimulação, né, para o desenvolvimento dela, né? Direto, porque a atenção é o terreno base. Se você tem terreno base, aí você escolhe. Você pode Hum. compartilhar alguma história, preservando a identidade das pessoas, de uma criança ou família que passou por uma transformação importante através do seu trabalho? Sabe aquele caso que fez você pensar, isso realmente mudou uma vida? Antes de falar, um exemplo, eu costumo dizer também que, nossa, eu tenho certeza que eu aprendo muito mais do que eu ensino, Ana, porque é um aprendizado diário. Mas como assim aprendizado, Lincoln? Você não está em terapeuta para estimular o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas, motoras dos seus atendidos? Sim. Só que pensa comigo e vê se faz sentido. Se eu quero ensinar uma pessoa a se comunicar melhor, primeiro eu preciso aprender isso. Se eu quero ensinar matemática para alguém, como eu vou ensinar se eu não sei matemática? Eu preciso aprender. Se eu quero ensinar uma pessoa a ser mais flexível, empática, primeiro eu preciso aprender. Então, assim, eu não tenho dúvida que ao longo desses anos eu aprendi muito mais do que eu tento devolver para os meus atendidos. Mas é um exercício, eu estou batalhando, viu, para tentar igualar essa balança aí. Mas é uma oportunidade de aprendizado imensa, imensa. É, tem algumas crianças assim que eu lembro com muito carinho de todas, mas assim, uma em específico que marca muito sempre a minha trajetória que é falado, ah, é uma criança que tinha uma grande dificuldade para se comunicar verbalmente. E aí, muitos comportamentos agressivos, comumente quadro de desregulações, de se rolar no chão, autoagressões, heteroagressões. Então, uma criança que saiu desse quadro para uma criança que consegue ter uma articulação de fala melhor que a minha hoje em dia, uma criança que não tem suporte no âmbito escolar, né, mediador, AT, não.
é super popular na classe. Então, assim, eu lembro com muito carinho dessa trajetória aí que foram vividas ao longo dos anos. Muito legal. Vamos terminar com uma coisa bem prática, assim, Lincoln. Que orientações você daria, né, se você pudesse dar para pais e mães que estão nos assistindo e querem começar a aplicar uma abordagem mais responsiva dentro de casa? O que eles podem mudar no dia a dia? Alguma dica para fortalecer conexão e estimular a interação sem essa pressão? Primeiro, é super difícil. Para mim é fácil, viu? Eu tenho aqui um bloco de 1 hora com meu atendido num ambiente controlado. Fácil, né? Entre aspas. Mas é muito mais difícil para o familiar em casa, gerenciando 50 demandas ao mesmo tempo, mais a necessidade de atenção e estimulação. Então, uma coisa que eu percebo que ajuda muito as famílias e, sei lá, está no top 3 em muitos casos, a gente começa ajudando essa família a criar blocos específicos para que ela tenha uma atenção plena para o seu filho ou filha. Como assim? Não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo. Então, se organizar, deixar bem marcado esses blocos na rotina, vão te ajudar a ter uma atenção plena e uma conexão mais potente com o seu filho ou filha. É claro que a forma com que você vai fazer isso também faz diferença. E é uma pergunta que é muito ampla, mas tem o site da Inspirados pelo Autismo, tem diversos vídeos da gente falando sobre abordagem responsiva de maneira mais detalhada, e outros membros da equipe conversando sobre isso. Acabei de lembrar que eu não respondi totalmente uma das perguntas lá de trás, que é sobre equipe. Sim, a gente tem alguns. Durante anos era só eu e a Juliana, fomos da primeira turma. Hoje em dia a gente já tem a Jaque, já tem a Van, já tem outros profissionais formados em outras regiões do país. De forma geral, papais e mamães, quanto mais controle vocês buscam obter sobre os seus filhos, menos vocês vão ter. Porque assim, a gente não controla os nossos filhos. Isso independente do diagnóstico. Aí uma vez eu recebi de um pai o seguinte questionamento, que ele diz, não, eu controlo sim. Eu falo para ele, senta aí agora, ele senta. Eu falo, ok, para mim isso não é controle. Ele sentou porque ele quis, ele decidiu. Pode ter sido porque ele se sentiu pressionado, pode ter sido porque ele desejou fazer isso, mas ele tem um cérebro que o guia, que o move diante de alguns estímulos. Então, a decisão final é sempre dele. A gente não determina, a gente influencia. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque controle é igual a conforto. Se eu quero promover uma interação prazerosa e profunda com o meu atendido, com o meu filho ou filha, às vezes eu já começo a interação querendo obter controle, dizendo o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E aí vira uma guerra por controle, que a coisa não flui de maneira prazerosa. Então, se permitam ser conduzidos pelos seus filhos. Como assim, Lincoln? Ah, mas ele não para de querer falar sobre tal assunto, ele não para, ele só joga aquele jogo, ele quer que eu faça isso. Ah, ela só joga a dedanha. Vai, começa a partir disso, e aos pouquinhos você vai explorando essa flexibilidade de maneira confortável. O ser humano aprende a partir de um modelo. Isso é inevitável. Então, se eu quero que meu filho seja flexível comigo, primeiro eu tenho que ser flexível com ele. Só que cuidado, tá? Porque muitas pessoas pegam essa frase e levam a ferro e fogo. Só que flexibilidade é diferente de ser permissivo. Permissivo é quando eu permito que ele faz algo, mas eu sei que aquilo está prejudicando ele. Ser flexível é quando eu me pergunto, por que não? Exemplo, eu estou numa conexão social, num ambiente seguro, tá? Ele está girando um carrinho de cabeça para baixo. Qual o problema dele girar o carrinho de cabeça para baixo? Ele está quebrando esse material? Ele está colocando a integridade física dele em risco? Por que eu faço disso um limite? Estou dando esse exemplo que é muito clássico, viu? E várias interações já nasceram a partir de um carrinho girando de cabeça para baixo. Ah, mas eu quero ensinar para ele que um carrinho anda, faz vrum, vrum. Beleza, às vezes ele já até sabe disso. Ele só não está buscando isso agora. Às vezes ele quer o estímulo auditivo, o visual. E se eu me permito olhar para isso, eu tenho mais ferramentas para poder interagir com ele. Eu sei mais do interesse dele.
Eu costumo dizer que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu presto atenção, mais informações eu tenho sobre o outro. Se eu tenho mais informações sobre o outro, mais eu consigo o ajudar. Se eu não paro de me comunicar o tempo inteiro na interação, eu estou tirando a vez dessa pessoa de se comunicar. Por exemplo, hoje aqui, Crisiana, a proposta é diferente. É mais para eu falar do que vocês falarem. Mas eu pouco estou conhecendo vocês aqui, porque eu estou escutando pouco vocês. Então, se eu quero conhecer uma pessoa, eu preciso observar mais, escutar mais e silenciar mais, ok? Para que eu tenha informações e possa construir essa conexão. Então, só resumindo, papai e mamãe, se você quer tentar ser responsivo com seu filho ou filha, primeiro, separe um bloco de momento em que você vai estar 100% para ele. Ah, mas isso não é possível, não tem uma hora. 10 minutos. Mas o seu celular não vai estar com você. Se a campainha tocar, não é você que vai atender, ok? Então, é 10 minutos para você estar com o seu filho ou filha, ok? Fazendo o quê? O que ele quiser. Entenda que esse momento ele pode estar te dando um presente, viu? Quantos profissionais adorariam que o seu filho buscasse eles assim, da mesma forma que ele está te buscando? Então, vá com ele. Desde que, obviamente, ele não se coloque em risco, não esteja destruindo nada, se permita ser conduzido por ele. E aí você vai estar sendo um modelo de flexibilidade e tenha a clareza que ele vai te devolver isso em algum momento. Estou falando de forma muito simplória, viu? Mas porque isso mexe na essência do controle. Eu acho que esse episódio deixa uma mensagem muito importante. Muitas vezes o desenvolvimento começa pela relação, pela forma como a gente se conecta, observa e estimula a resposta da criança. E entender isso pode transformar completamente a rotina da família. E a gente lembra que o Lincoln também está cadastrado no nosso aplicativo, que é um buscador de especialistas em autismo da Estamos Aqui. E Lincoln, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar a sua experiência e por trazer um olhar tão humano sobre desenvolvimento, interação e autonomia no autismo. Olha, eu que agradeço, viu, Crisiana, mais uma vez o convite, a oportunidade de estar compartilhando. Se essa informação já ajudar um pai, uma mãe, ou um profissional, para mim já valeu todo o nosso bloco de momento. Agradeço também a gentileza de vocês em relação à marcação do horário, que pudesse facilitar para a minha logística de agenda aqui. E estou à disposição, se, por exemplo, nesse aplicativo ou em outras plataformas as pessoas questionarem sobre algo que eu coloquei, estou à disposição para receber essas perguntas e poder marcar momentos futuros para responder, tá bom? Lincoln, super obrigada, obrigada por todo esse, né, a sua dificuldade de conseguir conciliar um horário aí com a gente, conseguir estar aqui presente, com presença total, né? E obrigada também a você que está aí nos assistindo. Se você quer contribuir com o nosso trabalho, segue e compartilhe o perfil da Estamos Aqui com outras famílias que também precisam ouvir essa conversa. Obrigada a todos e até o próximo Papo de Teia.